Fui substituída no altar pela amante do meu noivo, e o que aconteceu depois ninguém esperava. Como meu trabalho é bastante único, eu mal interajo com pessoas fora dele. Naturalmente, minha mãe começou a se preocupar. Ela achou que talvez eu não gostasse de homens. Acabou tomando as rédeas da situação e arranjou para que eu me casasse. No papel, o cara era perfeito, bonito, charmoso e filho do homem mais rico da cidade. Como eu passava a maior parte do tempo no escritório e raramente tinha tempo para fazer compras, meu chefe mandou fazer um vestido de noiva sob medida para mim, especialmente para o dia do casamento. Eu estava prestes a me trocar e caminhar pelo corredor quando encontrei meu vestido jogado na neve antes mesmo de conseguir processar o que estava acontecendo. O desaparecimento do meu suposto noivo explodiu na minha frente quando uma dama de honra invadiu e jogou um vestido em mim com ares de superioridade. O que você está olhando? Ela latiu. A cerimônia está para começar. Vista isso. Eu me forcei a permanecer calma e respondi, eu sou a noiva e você quer que eu vista isso? Ela revirou os olhos, como se eu estivesse fazendo o papel de boba. Só veste. Não precisa fazer escândalo. O Sr. Cobb disse especificamente que eu ficarei no altar no seu lugar. Fiquei parada, atônita. Demorei um momento para reagir antes de pegar o telefone e ligar para o número do meu noivo. Sr. Cobb, disse eu, tentando manter a voz firme. Não acha que sua família me deve uma explicação? Por causa dessa pequena mudança de planos, o casamento já havia sido aprovado e processado em vários níveis no meu trabalho. Se descobrissem que eu fui substituída no último minuto, seria humilhante. Talvez o fim da minha carreira. Eu estava disposta a deixar para lá, se ele pelo menos admitisse e se mostrasse arrependido. Mas tudo que recebi foi uma resposta arrogante. Explicação? O que exatamente você quer que eu explique? O tom dele estava carregado de desprezo. Sr. Cobb, sei que nunca nos conhecemos antes de hoje, continuei, mas eu deveria ser sua noiva. Permitir que outra pessoa ocupe meu lugar na cerimônia não lhe parece um pouco absurdo? Antes que eu terminasse, ele desligou na minha cara. Fiquei paralisada. Então era assim que os filhos dos ricos se comportavam. A princesinha riu na minha cara. Senhorita Riley, faça um favor a si mesma e troque de roupa. Deveria estar agradecida. Casar com a família Cobb deve ter sido recompensa de uma vida passada. Ela olhou para o meu vestido e para mim, e ficou claro que achava que eu não era digna. Eu sou a noiva. Não tem a menor chance de você usar isso no meu lugar, declarei. Apontei para um funcionário próximo e continuei, e se você continuar me pressionando, vou chamar a segurança para te tirar daqui. Achei que isso a assustaria. Mas não. Ela apenas ficou mais ousada. Senhorita Riley, isto é Nova York. Este é o território dos Cobb, acha mesmo que alguém aqui vai te ajudar? Gritou, cuspindo enquanto falava. Senhorita Riley, isto é Nova York. Este é o território dos Cobb, acha mesmo que alguém aqui vai te ajudar? Ela gritou, cuspindo enquanto falava. Eu respirei fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Ela estava rindo, confiante, como se tivesse o mundo inteiro nas mãos. Mas eu já havia lidado com gente pior do que ela. Ridículo, murmurei, olhando-a de cima a baixo. Uma simples bajuladora bancando a rainha, só porque trabalha para uma família rica. Que piada. O sorriso dela se desfez num segundo. Os murmúrios começaram a crescer ao redor. Ninguém ousava interferir, mas todos observavam, ávidos por um escândalo. Quem você pensa que é para fazer um show no território dos Cobb? Ela rosnou. Essa é sua última chance, vista o vestido ou eu transformo seu casamento em um funeral. Foi ali que a linha cruzou. Em toda minha vida profissional, nunca ninguém me ameaçou assim. Eu sentia o sangue fervendo nas veias. Eu não acredito em você, respondi firme. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Meu Deus, alguém sussurrou. Ela acabou de desafiar a senhorita Gillian. Os olhares de choque se espalharam. Gillian, por outro lado, sorriu, um sorriso venenoso. Está bem, vamos ver até onde vai sua coragem. Ela levantou o braço, pronta para me atingir, mas antes que pudesse completar o movimento, uma voz grave ecoou da entrada. Chega. O som foi suficiente para congelar o ar. Um homem alto, de ombros largos e olhar impassível, entrou cercado por seguranças. Gillian imediatamente mudou de expressão. Senhor Aiden. Ela exclamou, quase engasgando. Eu só estava, você estava se comportando como uma selvagem, ele cortou seco. Aiden Cobb. O herdeiro. O homem que deveria ser meu noivo. Ele me olhou como quem observa um inseto. E, por um segundo, eu senti que toda a força que juntei evaporava. Mas eu não ia abaixar a cabeça. Senhor Cobb, comecei, mantendo a voz calma. Já que finalmente nos conhecemos, permita-me apresentar, não é necessário, ele me interrompeu com um gesto impaciente. Não estou minimamente interessado em saber quem você é. Por um instante, pensei ter ouvido errado. Eu deveria ser sua noiva, a futura nora da família Cobb, e ele me humilhava publicamente, bem ali, antes do casamento começar. Senhor Cobb, insisti, ainda controlada. Entendo que este arranjo veio de nossos pais, e que nunca nos vimos antes, mas o mínimo seria me deixar terminar uma frase. Isso se chama cortesia. O rosto dele escureceu. Cortesia? Zombou. Faça-me um favor, olhe para si mesma e pergunte se alguém como você merece alguém como eu. Então soltou uma risada seca, amarga. Deixe-me deixar algo claro. Se meu pai não tivesse me obrigado a me casar com você, eu nunca teria olhado na sua cara. Você não acrescenta absolutamente nada. Ele se virou para a plateia, ergueu o tom e completou, só porque é um casamento hoje, não quer dizer que ela faça parte da nossa família. Eu nunca tocarei, nem nesta, nem em nenhuma vida. Em vez de me envergonhar, dei um leve sorriso e dei de ombros.
Bem, já que deixou sua posição tão clara, não vejo por que insistir, respondi fria. Sendo assim, acho que podemos encerrar este casamento. Era a tentativa mais educada que consegui reunir. Mas o ar arrogante à minha frente parecia incapaz de entender. Ah, claro, zombou. Fingindo que quer desistir, para me provocar. Você acha que não conheço esse truque? Sabe quantas mulheres nessa cidade matariam para estar no seu lugar? Ri baixo, sem emoção. Senhor Cobb, honestamente, não me importa o que essas mulheres queiram. Eu é que não quero ter nada a ver com você. E quanto à sua bela família da qual você tanto se gaba, deixei escapar uma risada seca. Por favor. A sala explodiu em cochichos. Ela enlouqueceu. Alguém disse. Acabou de insultar os Cobb na frente dele. Meu Deus, ela não sabe o que está fazendo. Se eu fosse ela, me ajoelhava agora. Mas nada daquilo me importava. Sim, os Cobb tinham poder em Nova York, e seu império se espalhava pelo país. Mas o que valia dinheiro quando ele só servia para comprar medo? Eu lembrava bem de como o pai de Aiden, o próprio CEO da Cobb Corporation, suava frio diante de mim há algumas semanas, temendo dizer uma palavra errada. E agora todo aquele império que ele construiu estava prestes a desmoronar por causa do próprio filho. Mônica, vou perguntar pela última vez, disse Aiden, com um tom quase divertido. Vai mesmo cancelar o noivado? Eu o encarei nos olhos e respondi firme, absolutamente. Ele pareceu não acreditar, o rosto dele escurecendo na hora. Antes que reagisse, Gillian se intrometeu. Não se preocupe, Sr. Cobb. Eu mesma darei uma explicação ao seu pai. Afinal, ela é ninguém. O senhor está melhor sem ela. Aiden hesitou, mas um brilho frio surgiu em seus olhos. As convites já foram enviados. Se cancelarmos agora, a reputação da família será manchada. Não se preocupe, ela respondeu, batendo no próprio peito com orgulho. Eu ainda estou aqui. Ele entendeu o recado na hora. Quer dizer que... Ela sentiu, radiante. Continuaremos com o casamento. Eu serei a noiva. Aiden pareceu quase aliviado. Gillian, obrigado. Você realmente salvou o dia. Não se preocupe, querido, ela disse com doçura ensaiada. Tenho certeza de que sua família saberá me recompensar depois. Eu ri, fria. Perfeito. Agora que resolveram o teatrinho, acho que é hora de falar sobre compensação. Compensação? Ele repetiu, franzindo o senho. Apontei para o espelho quebrado e para o lixo onde meu vestido estava jogado. Meu vestido de noiva foi feito sob medida pelo meu chefe, especialmente para hoje. Vocês me devem uma explicação e compensação. Assim que terminei, todos riram. Ela só pode estar louca, zombou um dos convidados. É só um vestido. Os Cobb são tão ricos que poderiam comprar 1000. Eu percorri o salão com um olhar firme. O vestido pode não valer muito dinheiro, disse, com a voz gélida, mas o que ele representa não tem preço. Aiden bufou, aproximando-se. É só um maldito vestido. Por que agir como se fosse algo importante? Então sorriu de canto. Deixe-me adivinhar. Está tentando arrancar dinheiro de mim, não é? Quanto quer? 100.000? 1 milhão. Engoli o ódio que subia na garganta e encarei-o diretamente. Senhor Cobb, o senhor realmente acredita que tudo neste mundo se resolve com dinheiro? Ele ergueu a sobrancelha, arrogante. Aqui em Nova York, sim. Este é o meu território. Quer testar? Cerrei os punhos, mantendo o tom calmo. Então está confirmando que isso foi uma ameaça? Antes que ele respondesse, Gillian deu um passo à frente. E se foi? Vai chorar por isso? Ela ficou na minha frente, debochada. Vamos, garota durona, me acerta. Eu te desafio. Eu a encarei sem piscar. Me diga uma coisa, murmurei. Você realmente acha que ser o cachorrinho de alguém é motivo de orgulho? O rosto dela empalideceu, depois ficou vermelho de raiva. Sua. Gaguejou, tremendo. Aiden interveio, pondo-se entre nós como um cavaleiro. Quem você pensa que está chamando de cachorrinho? Gillian está comigo desde que saiu da faculdade. É praticamente família. E se não pedir desculpas agora, juro que não sai daqui inteira. Eu sorri de leve. Curioso. Em menos de 1 hora, já havia recebido 2 ameaças. Trabalhei anos em um órgão governamental ultrassigiloso e nunca vivi algo assim. Mas já era demais. Peguei o celular e liguei calmamente. Oi, chefe, eu disse. Do outro lado da linha, a voz veio animada. Ora, se não é a minha noiva favorita. E aí? Já conheceu o futuro marido? Gostou do que viu? Dei uma risada seca. Chefe, é uma longa história, mas preciso relatar algo urgente. Alguém jogou fora o vestido de noiva que o senhor mandou fazer para mim. O quê? A voz dele subiu um tom. Melhor não me dizer que aquele vestido tinha uma medalha de honra costurada dentro. Exatamente, respondi, fria. E a pessoa que jogou fora o vestido ainda me ameaçou de morte. Do outro lado da linha, ouvi um som de vidro quebrando. Quem foi? Quem foi? A voz do meu chefe soou do outro lado da linha, dura como vidro quebrado. Eu engoli em seco e respondi sem hesitar. Foi a família Cobb, jogaram meu vestido no lixo e me ameaçaram. Do outro lado, ouvi passos rápidos e, por um instante, o silêncio foi absoluto. Então ele disse, curto e direto, fique onde está. Não faça nada. Em menos de 10 minutos sua sala estava tomada por homens e mulheres que eu jamais esperava ver ali, meu chefe, 2 diretores do meu setor e 3 seguranças vestidos civilmente. O clima mudou como nuvem que tapa o sol.
Gillian me lançou um olhar venenoso, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, meu chefe apareceu por trás dela, olhos como lâminas. Ele não falou ao microfone, não precisava. Um homem do esquadrão particular a pressionou levemente pelo braço e sussurrou algo que a fez empalidecer. Aiden, ao notar a presença do grupo, franziu o senho, confuso. O que? Começou. Meu chefe, disse eu, mantendo a voz estável, embora meu coração batesse feito martelo, requisitou imagens da câmera do corredor. E já pediu as gravações de todas as entradas. Quero que tudo fique aqui, intacto. Aiden me olhou, a incredulidade se transformando em ameaça velada, mas antes que pudesse replicar, meu chefe tirou o celular do bolso e disse apenas, grave tudo. E então, para surpresa geral, tocou no pulso de um dos seguranças que trouxe uma pequena tela, as imagens começaram a rodar. Mostraram a entrada, o corredor, o lixo onde o vestido foi deixado. Mostraram Gillian aproximando-se, empurrando o vestido com o pé, rindo. E, por fim, mostraram um homem, não Aiden, mas um executivo da COB que eu não havia visto antes, o braço estendido, afastando-se com um guarda-chuva ensopado. A sala estremeceu. Aiden empalideceu. Gillian, que até minutos atrás fazia pose de dona do pedaço, buscou uma saída entre os rostos. Isso é um erro, tentou dizer, mas a gravação continuou, ele sinalizava para um dos assessores e, num sussurro que as legendas captaram, disse, faça aparecer acidente. Ela não pode subir aqui. A voz fria no monitor era incontestável. Meu chefe desligou a tela e virou-se para a plateia. Todos que participaram deste ato serão responsabilizados, avisou. Um murmúrio percorreu o salão. O pai de Aiden, que estava no fundo e até então parecia controlado, ficou branco como papel. Um assessor dele começou a gaguejar desculpas, mas meu chefe não deixou. Quero que entendam uma coisa, prosseguiu, não se trata apenas de um vestido. Trata-se de desrespeito, de ameaça e de tentativa de sabotagem de uma funcionária de minha organização. Não tolero isso. Aiden, apanhado, finalmente falou, a voz baixa, quebrada pela humilhação. Eu não sabia que era assim. Eu não pedi que. Ele foi interrompido pelo próprio pai, que avançou com passos curtos e pesados. Aiden, o que você fez? Sua voz era mais medo do que raiva. Não foi eu, insistiu o filho. Foi um assessor. O pai olhou como se pesasse cada palavra. Assistentes fazem o que mandam. Filhos decidem. O silêncio foi tão espesso que podia ser cortado. Meu chefe, que até então observava soberano, sorriu sem alegria. Como chefe da organização que emprega esta jovem, e como pessoa que não aceita agressões, disse ele, exijo um pedido público de desculpas. E quero que seja hoje. Gillian abriu a boca, talvez para negar, talvez para agravar a situação, mas o que saiu foi um suspiro constrangido. Aiden, cujo orgulho havia sido um escudo, ouviu a própria vida social esfarelar nos olhos dos presentes. O pai dele se levantou abruptamente, com a seriedade de quem está à beira de uma decisão, falou, vou ouvir meu filho, mas enquanto isso esta família não participará de nada que implique em chantagem ou intimidação. Pedi às pessoas que contratem uma equipe legal, e isso não é uma sugestão. Do meu lado, a reação foi uma mistura de alívio e um novo medo, o que aconteceria agora? Meu chefe passou o braço ao redor dos meus ombros com um gesto protetor que me fez corar. Vamos sair daqui, murmurou. Você não deve ficar exposta a mais humilhações. Antes de eu conseguir responder, fui conduzida para uma sala reservada. Meu celular ainda vibrava com a ligação do meu chefe e depois, o silêncio. Na sala, entre janelas altas e móveis de couro, fomos tratados com profissionalismo. Meu chefe fez perguntas objetivas, anotou nomes, documentos, horários. Eu repeti tudo. Quando terminei, ele não sorriu. Vou precisar do seu testemunho por escrito, disse, e de sua disponibilidade para depor, se necessário. Eu concordei. Ainda precisava de justiça, mas algo dentro de mim já não pedia mais vingança pública, pedia apenas que ninguém mais passasse pelaquilo. Ao retornar ao salão, a atmosfera estava em ebulição. Jornalistas, pois em questão de minutos o assunto havia se tornado um rumor, circundavam discretamente e formavam bolhas de especulação. Alguns convidados sussurravam, será que os Cobes cairão? Outros se posicionavam ao lado da família, defendendo o sobrenome como se fosse um escudo eterno. Gillian, desesperada, tentava montar um discurso, mas suas palavras saíam desconexas. Aiden, abatido, aproximou-se de mim, sem a altivez que tinha minutos antes. Sinto muito, disse ele, tão baixo que mal alcancei a minha cabeça a inclinar para ouvir. Por tudo. Ele parecia de fato abalado, não com raiva, mas com o peso da vergonha. Eu respirei, lembrando de cada humilhação, de cada risada, da ameaça de funeral. As palavras de indulgência me escaparam. Ainda assim, por dentro, algo havia mudado. Eu não era mais a mulher que pedia permissão. Não quero suas desculpas, respondi com frieza. Quero responsabilidade. Ele ficou mudo. Foi nesse momento que o pai de Aiden ergueu a voz novamente, chamando o filho. Eles saíram em direção a um canto mais reservado para conversar. O que houve depois foi uma série de ações que jamais pensei ver em minha vida. O advogado da família Cobb apresentou-se, ostensivamente, e pediu que todas as evidências fossem entregues. Meu chefe, sem desviar o olhar, fez o mesmo. Em poucas horas, o caso escalou para algo maior do que um vestido. Era um confronto entre poderosos. Jornalistas receberam releases, gravações circulavam, e as redes fervilhavam. Eu, que até então mantinha minha vida privada tão isolada, senti uma invasão desconfortável, mas também uma estranha sensação de libertação. Aquilo me bastava? Não. Havia uma pontada de triunfo quando percebi que não estava só. Meu chefe colocou-se ao meu lado publicamente no dia seguinte, uma nota curta, afirmando que tomaria medidas legais contra qualquer tentativa de intimidação ou sabotagem contra seus funcionários. A notícia explodiu. A família Cobb, acuada, teve de emitir um comunicado contido, pedindo investigação e prometendo colaborar.
Mas por trás das palavras polidas, havia tensão e decisões radicais foram tomadas. Aiden foi afastado temporariamente dos assuntos da família, sob a justificativa de uma reavaliação. Gillian foi transferida para outra filial, em outro estado, com a promessa muito clara de que um deslize custaria seu emprego. O homem gravado nas imagens, identificado como um assessor de nível médio, também demitido sumariamente. Havia consequências reais, e isso me trouxe um inesperado consolo. Ainda assim, a humilhação pública havia deixado marcas. Nos dias que se seguiram, recebi mensagens de apoio anônimas, flores sem remetente, convites para dar entrevistas. Meu chefe aconselhou prudência e firmeza. Use isso a seu favor, disse ele. Não como espetáculo, mas como exemplo, ninguém pode ser tratado assim. Eu concordei, mas dentro de mim uma pergunta martelava. E o que eu queria, afinal? Dinheiro? Justiça? Esquecer? No fundo, procurava algo que me devolvesse a dignidade. Então, quando os advogados propuseram um acordo financeiro generoso em troca de silêncio, uma cláusula de confidencialidade que prometia enterrar o episódio para sempre, minha reação foi inesperada até para mim. Recusei. Não aceito calar o que aconteceu, disse firme. Não quero dinheiro para me calar. Quero mudanças. Quis que a família Cobb pagasse não só por um vestido, mas por uma política pública interna, treinamento contra assédio, medidas disciplinares claras, um canal de denúncia acessível a todos os funcionários, e a reintegração de segurança para que ninguém mais fosse exposto a ameaças. Pedia o básico, respeito. Para surpresa de muitos, e talvez de mim mesma, a família aceitou algumas condições. Talvez movidos pela vontade de encerrar o escândalo, talvez por medo de processos mais sérios, concordaram com parte das medidas. Nada restauraria o vestido ou o minuto do corredor, mas havia ações concretas. A repercussão me transformou, não em celebridade, mas em símbolo. Recebi convites para palestrar sobre segurança no trabalho e proteção de funcionários, e minha história circulou como um alerta. Eu aceitei falar apenas em um evento fechado, organizado por profissionais que realmente queriam aprender. Ao vivo, diante de uma plateia atenta, contei o ocorrido sem histeria, apenas com a frieza da verdade. O impacto foi maior do que qualquer acordo em dinheiro. Pessoas vieram me agradecer depois. Pessoas que, anos antes, haviam sofrido em silêncio. Um homem, de cabelos grisalhos, encolheu os ombros e sussurrou: "Eu sempre achei que ninguém ia fazer nada. Obrigado." As palavras me atingiram mais profundamente do que qualquer compensação. E Aiden? Ele tentou restabelecer contato algumas semanas depois com uma mensagem longa, pedindo para falar pessoalmente, alegando arrependimento. Eu li a mensagem apenas uma vez e não respondi. Não por rancor mesquinho, mas porque percebi que não queria mais ser o centro da vida de alguém que acreditava ter o direito de decidir por mim. A publicidade trouxe outro efeito. A minha chefia, que antes me via como um recurso discreto, passou a confiar mais em mim. Fui convidada a participar de um comitê interno para revisar políticas, e, pela primeira vez em anos, senti que meu trabalho tinha visibilidade positiva. Havia, porém, uma ferida que demorava para cicatrizar, a sensação de traição, a humilhação, o medo que me acompanhou por noites. Trabalhei com um terapeuta por alguns meses, e ele me ajudou a transformar raiva em ação. Eu canalizei aquilo em projetos, em apoio a outros colegas, em uma rede de proteção que começou pequena e cresceu. O objetivo não era vingar, mas evitar que outros passassem pelo que passei. Meses depois, numa entrevista discreta, fui perguntada se me arrependera de não ter aceitado o dinheiro. Sorri e respondi: paguei com minha paz, e aprendi que a dignidade não tem preço. Se um vestido é apenas pano, a coragem é tecido que se usa por vida. A frase circulou, virou caption, foi repetida por muitos. E enquanto isso, os Cobb sofreram abalos, contratos renegociados, rumores de saída de executivos, mas o mundo dos negócios raramente se desmonta por completo. Eles aprenderam, porém, que poder não é impunidade. Gillian deixou a cidade alguns meses depois, sem pompa. Diziam que havia conseguido um cargo discreto longe dos holofotes. Eu ouvi, mas não senti alegria. Senti apenas que a vida segue. Às vezes, à noite, quando passava perto da igreja onde tudo quase aconteceu, sentia um frio na espinha. Mas dessa vez era diferente, não era medo de ser exposta, era lembrança de que resisti. E resistir mudará tudo. Algum tempo depois, numa manhã chuvosa, recebi uma mensagem curta do meu chefe: "Há um pacote para você no meu gabinete. Não abra antes do almoço." Intrigada, fui até lá. Era um envelope simples. Dentro, uma carta manuscrita de alguém que eu não esperava, a mãe de Aiden. "Filha", dizia a carta com erros de ortografia que a tornavam humana, "sinto muito pelo que aconteceu. Meu neto foi arrogante, e nós falhamos. Se algum dia aceitar um café, me avise." A carta me surpreendeu não pela culpa alheia, mas pela humanidade inesperada. Respondi com neutralidade, convidando-a para uma conversa pública sobre medidas que pudessem unir empresas e funcionários em torno de segurança no trabalho. Aceitou. E assim, uma racha que começou com um vestido jogado na neve abriu espaço para diálogo. Não foi perdão fácil, nem voltou tudo ao que era antes. Mas percebi que meu papel agora era maior que um noivado cancelado. Não busquei romance, nem compaixão do herdeiro humilhado. Busquei responsabilidade e transformação. Anos depois, quando olhei para trás, vi a linha que separava o antes e o depois. Eu não era a mesma pessoa que chegará ao altar com um vestido que cheguei a não usar. Havia força, cicatrizes, e uma história para contar. Não por vaidade, mas para lembrar que, quando alguém tenta apagar você com um gesto cruel, a melhor resposta pode não ser gritar mais alto, e sim erguer-se com dignidade e construir algo que impeça que a humilhação se repita. E, no fim, quando o repórter me perguntou se, hipoteticamente, eu perdoaria Aiden um dia, respondi simplesmente: o perdão é possível quando há transformação. E transformação exige responsabilidade. Ele fechou o caderno com curiosidade.
Eu guardei meu próprio segredo, o vestido voltou, reconstruído com cuidado por mãos que entendiam seu valor simbólico. Não usei no altar, aquele altar não era meu, mas o coloquei numa caixa de vidro no escritório, como lembrete de que o que nos tentam tirar pode, se somos fortes, virar lição e legado.